Paz, irmãos. Meu nome é Fábio Campos. Paz. Rosaneira Campos. E vamos estar aqui para poder estar participando dos nossos estudos com vocês, né? E o tema hoje do nosso estudo é se Jesus ele anulou a lei ou deixou ela ou tornou a lei plena, né? Isso. Esse assunto é muito melindroso, é muita discrepância e muita contenda, né, no meio evangélico. É muito polêmico esse assunto. Mas vamos começar pelo capítulo 24, 44 de Lucas, né, onde diz assim: Jesus lhe disse, por isso eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês, tudo que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, a lei de Deus, nos profetas e nos salmos, tinha de ser cumprido. Então, vamos pegar esse texto aqui. Lê o próximo texto, o próximo versículo, Barbuda. Então, Ou 45? É. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem entender os profetas. As escrituras. As escrituras. E lhes disse, eis o que ele diz, o Messias deve sofrer, ressuscitar dos mortos no terceiro dia. É só até aqui, né? Isso aí tá bom. Então, no nosso entendimento, quando conhecemos de fato, né, as escrituras de Gênesis e Apocalipse, que não tem como eu entender a primeira aliança sem a segunda aliança, e nem entender a segunda aliança sem a primeira aliança. Não tem como. Porque, de fato, ele está falando aqui, ó, né, que o livro de Moisés, que é chamado de Torá, né, que é os 5 primeiros livros, Pentateuco, né, fala a respeito dele. Tanto os profetas quanto os salmos falam dele, então ele está dando uma cola aqui, né? Ele está dando um parâmetro para o pessoal pegar uma linha de raciocínio. Lá fala de mim, você quer me conhecer? Vai lá dar uma olhadinha na lei de Moisés que foi dada pelo meu pai. É verdade. O interessante desse texto é que os discípulos de Jesus andaram com eles 3 anos e meio, né? Nessa caminhada com ele. Sim. Aí veio a crucificação. Veio a crucificação, todos eles ficaram perdidos, né? A gente pode pegar até aquele texto dos profetas, dos discípulos de Emaús, que foram para suas casas, aí Jesus foi junto com eles e eles não conseguiram saber que era Jesus que estava com ele. Né? Se foram conhecer ele num partir do pão, né? Mas por que aconteceu? O que de fato aconteceu nesse momento? Nisso que estamos falando. Né? Quando Jesus ele veio e se apresentou aos apóstolos ressurreto, eles conhecendo a Escritura, então a palavra fala que que Jesus Cristo... Né? Isso foi lá em Atos 2? Isso foi em Atos 2. Em Atos 2, que ele fala, né? Que vestiria eles. Acreditamos que tenha sido em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, né? Sim, que ele fala, a gente até conversou esses dias falando o seguinte, como o senhor falou ali, dá a impressão que eles estavam ali perdidos. Não, ele estava falando de algo maior, porque eles andaram com ele, né? Mas ali eles estavam vendo tudo aquilo que eles caminhando junto viram com Jesus, estavam vendo acontecer. Não é que eles não conheciam, do alto vou revestir, como se eles não soubessem de nada. Ele está falando de algo muito maior. Estava falando que ele dá a eles discernimento, conhecimento total da palavra, para que eles fossem, agora não mais andando com ele, sozinhos e pregassem por toda a terra. Eu acho muito interessante esse texto aqui, de 24, 45, que ele fala assim, ó, então lhes abriu o entendimento para que pudessem entender as Escrituras. Sim. O que acontece? Vou falar de um episódio aqui, quando você teve um sonho que o senhor mostrava a palavra e depois ela incendiava. O que ele estava dizendo? Vou te revelar através de algo. Porque você vê que o homem está lendo aí a Bíblia, não está? Tá, Por que está cometendo tanto erro? Porque não está tendo revelação do Espírito Santo. O cara está ficando com a leitura e só com a leitura ele vai lá e deduz que somando 2 mais 2 vai dar 5. Você vai fazer. Então... Agora, o que vai dar a ele esse discernimento, que é isso aí que ele falou, esse revestimento, é como se fosse assim, eu vou dar a vocês poder
de ver além do natural. Então, o que acontece? Os apóstolos que caminharam com Jesus só tiveram entendimento depois da ressurreição dele. Foi nem depois da morte, né? Porque depois da morte eles ficaram perdidos. Sim. Mas ao verem um mestre, né? E quando o Senhor foi colocado à destra de Deus ali, o anjo veio, né? E anunciou aos apóstolos, aqueles que estavam ali vendo, falou: olha, da mesma maneira que ele subiu, ele também descerá. Sim. Né? Então, o que acontece? A gente está falando aqui de se ele anulou a lei. Né? Se ele anulou a lei, vamos ver lá Atos 16:14, perdão. Atos 16:14. Aí já estamos na primeira aliança, na segunda aliança de fato, né? O que está escrito? Atos 16:14. Uma das que ouviram era uma mulher da cidade de Tiatira, chamada Lídia, uma vendedora de tecido de púrpura. Ela já era uma temente a Deus, e o Senhor abriu-lhe o coração para responder ao que Paulo dizia. Continua? Então, não, tá bom, só isso aí. Então, o que acontece? Esse local em Tiatira, ele é fora de Jerusalém, né? Acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre isso, não vale? É fora de Jerusalém, é uma cidade grega. Tiatira é uma cidade grega, não é uma cidade israelita. E Paulo, na sua viagem missionária, se estabeleceu naquele lugar. E ali existiam pessoas que criam numa cheia, israelitas que criam numa cheia, né? Então, o que aconteceu? Essa mulher, sendo temente a Deus, conhecedora das escrituras, de fato, porque com certeza ela era uma judia, né? Uma israelita, né? O que acontece? Na leitura simples ali, né, das escrituras, Deus vai e pega e abre o entendimento para ela entender o que Paulo estava falando. Por que as outras que estavam ali, os outros que estavam ali, não receberam a mesma bênção? Que é uma bênção isso, né? É uma bênção, né? Imagina, você está lendo e de repente alguém ali entende o que está sendo falado. Só que não fisicamente, né? Não humanamente, mas espiritualmente. Isso é o que de fato aconteceu com ela, né? Aí Jesus, ele, em Marcos 10, 18, 19, 20, ele também fala sobre a lei. Não é isso? Marcos 10, você está falando lá do jovem? Isso. Ali ele fala, ele cita quase todos os 10 mandamentos ali, né? Para quem aboliu, como dizem, eu acho que ele meio 10. que deu um mole ali. 18, 19 e 20. 18, 19, 20. Então, quem lê aí? Beleza? Não estou com ele aqui já. Jesus lhe respondeu: por que você me chama bom? Ninguém é bom, exceto Deus, o Pai. Você conhece os mandamentos? Olha a pergunta. Não mate, não cometa adultério, não roube, Cita, né? não dê falso testemunho, não engane, honre seu pai e sua mãe e por aí vai. Ele declarou: tenho guardado todos esses mandamentos desde quando era menino. É porque era o costume local, né? Sim. Então Jesus olhou para o homem, sentiu amor por ele e lhe disse: falta a você apenas uma coisa. Vá, venda tudo que possui e dê o dinheiro aos pobres, e terá riquezas no céu. Então venha e me siga. É interessante disso aqui que ele falou uma coisa, mas só que não foi uma coisa só que ele pediu. Porque, na verdade, ele disse: vá, venda tudo que possui, dê o dinheiro aos pobres. Isso é o de menos. O importante é o me siga. Basta só te falta uma coisa. Me seguir. Me siga. Então, mas para isso ele tinha que abrir mão de algo que para ele era o mais importante, o dinheiro. Ele estava Ou pegado seja, a isso. para ele, porque para Jesus não era importante. Ele falou: você vai lá, vende Só o que basta você tem uma aí coisa, e vem comigo. Então, eu acho que nesse momento ele acreditou no coração que ele viria, né? Pai, vende o que você tem, tipo assim, que não é nada. Verdade. O mais interessante desse texto aqui é que ele fala, não tem uns mandamentos, só que aqui ele não.
Aqui Jesus podia ter falado, ó, não precisa mais guardar os mandamentos. Não, então aí fica claro, Jesus cita as leis aí, as leis dadas a Moisés, Jesus cita aí. A gente nem separou isso aqui, mas tem a ver na memória agora, que ele fala lá com os fariseus, ó, faz o que eles falam. E não o que fazem. Não o que fazem. Por quê? Porque eles eram legalistas. E o que os fariseus faziam? Pregava a lei de Moisés. Exatamente. Então, qual era a lei naquele momento lá? Era a lei de Moisés que eles esperavam. Mas eles falam, mas não fazem. Então, isso. Todo tempo ele vai dizer isso. E Mateus 5,17 confirma isso. Mateus 5,17. Então, 5,17. Isso. Não pense que vim abolir a Torá os profetas, ou a lei e as instruções dos profetas. Não vim abolir, mas completar. Ou seja, completar aqui é tornar plena. Plena. Então, mas tornar ela plena porque quando você conhece a lei, crê em Jesus, é o que aconteceu com Paulo. Sim. Quando você conhece a lei, crê em Jesus, então o espiritual da lei é revelado a você. Sim, porque o recebimento do Espírito Santo, do Santo Espírito de Deus, é só através do sacrifício de Yeshua. Sim. Então aí, quando você recebe do Espírito, você discerne a lei, que é questão de espiritual. E você fala que ele fala que nem destruir, não vi nem destruir a lei e nem os profetas, porque os profetas falavam dele já lá atrás, né? Falava do Senhor, falava da vinda dele, de tudo que ele representava, que Jesus, ele é a lei. Ele é a própria lei. Ele aqui, ó, ele acaba de confirmar, seguindo o texto aqui de Mateus 18, 5,18, ele diz assim, é verdade. Isso. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iude ou uma vírgula ou um tio sairá dessa palavra. Um traço da Torá passará, ou seja, da lei passará. Então ele estava falando aqui o quê? Ele estava falando da lei, estava falando dos mandamentos, o tempo inteiro. Ele está falando da única lei que existia naquela época, que era a Torá, os 5 livros de Moisés, os profetas. E os profetas. Isso. E que se cumpra, né? Aí a Torá toda já se cumpriu? Tudo que está lá? Não, profeticamente se a gente olhar, ainda se a não. gente ler, vamos ler agora Romanos 3,31. Em Romanos 3,31 ele vai narrando um caminho, né? Ele vai falando a respeito da lei, vai falando... Aí chega no 3,31 ele faz uma pergunta. Quer ler? 3 o quê? Quer ler? 3,31. 31. Vamos lá, cadê? 31. Ele diz assim, ó, segue-se então que abolimos a Torá por meio dessa fé? Estabelece. Ele responde, ele pergunta. Segue-se então que abolimos a lei por meio desta confiança, desta fé? Posso ler a versão minha? A ele, de maneira nenhuma. Isso, ele ao responde contrário, ele mesmo. confirmamos a Torá. No meu está assim, anulamos então a lei pela fé? De forma alguma. Antes estabelecemos a lei pela fé. Porque pela fé eu cumpro aquilo que está escrito. Então, no momento, você vê, essa fala aqui fica muito clara, que ele está dizendo, nós vamos abolir? Não, vamos estabelecer. Ele veio e ele estabeleceu. Que é o seguinte, que a gente sabe aqui na palavra de Deus que a Torá, vamos dizer assim, os 5 livros de Moisés, o profeta, que é a voz de Deus, na verdade, aponta o homem e separa o homem. O Senhor deixa ali escrito como se santificar, como ser separado para Ele. Isso. Né? E aí ele tem lá os seus mandamentos que te faz ser separado desse mundão aí, que as pessoas falam, não pode ser amante do mundo. Mas Jesus fala isso lá. Jesus deixa claro sobre você amar o mundo. Isso que você está falando, sabe onde está escrito? 1 João 3. Lê lá, 1 João. Para você ver que legal. Porque o que acontece, né? Só que tem a gente precisa simplesmente falar um pouquinho sobre isso, né? 1 João o quê? 3:4. 3:4. João, tô aqui, 3:4. Vai, mas fala aí. Quer que eu leia? Lê primeiro, pra gente ver o que está escrito. Muito rápido, né? Ai, então vamos lá. 3:4. Todo aquele que continua a pecar transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, mas que lei é essa?
Transgressão de que lei? Nesse momento aqui não existia. Você está lendo o que, segunda João? aliança. Então ele tá falando dos livros de Moisés, os 5 livros de Moisés. Até, vamos colocar assim, os profetas estão incluídos, né? Claro, toda ela. Salmos, tudo. Porque o que acontece? Se o pecado é transgressão da lei, a gente precisa partir desse princípio. Sim. Né? Se eu falo que eu não quero a lei, eu tô falando para você assim, ó, não vejo o meu pecado. É porque é a lei que vai apontar o seu pecado. Só que pecado. é o seguinte, aquele que vê o meu pecado é o eterno, é espiritual. Sim. Então, queira eu esconder o meu pecado ou não, ele está vendo o meu pecado. Então, a lei é eterna, porque a palavra mostra que a lei é eterna. Sim. E eu também não consigo querer um rei sem lei. Tá? Não é verdade? Vai cair naquela pergunta, que rei sou eu? Né? Porque, pô, eu quero que o reino de Jesus seja estabelecido. Ele veio para fazer o quê? Estabelecer o reino. Ele já fez isso. Sim. Só que aí eu digo, olha só, eu quero o rei só. A lei não. É porque ele fala que... Então, isso aí é improvável, né? Quando ele fala para a gente ser separado, ele dá uma diretriz. E a diretriz são os mandamentos. Sim. Então ele jamais viria para arrancar algo que é o que nos dá a direção. Não faça isso, não faça aquilo, vá por aqui, ande por aqui, se comporte assim, faça assim. Aí não, ele veio para tirar isso. Mas você vê que o mundo está caminhando mais ou menos assim. Hoje, honra teu pai e tua mãe. E já estão botando uma lei aí que você nem precisa mais chamar teu pai de pai, nem tua mãe de mãe. Interessante que a gente, não generalizando, mas a gente olhando assim, para onde a gente vive, onde a gente age como cristão, vamos dizer assim, como referência, tem outros cristãos que como referência, você olha por fora, você vê que eles querem a lei. Eles querem, mas só as promessas. Isso. Esquecem que as promessas estão ligadas à obediência à lei. Obediência. Então, quer dizer, mas como assim você está falando do dízimo que todo mundo fala? Não, eu estou falando de tudo. Tudo. Eu sou um vitorioso. Ele está falando que vitorioso é morrer em Cristo Jesus. Isso. Obedecendo a lei. Obedecendo a lei. Porque você só alcança a eternidade obedecendo a lei em Cristo Jesus. Está escrito isso. Olha só para você ver que legal. Não é verdade? Então, quer dizer, se eu digo que eu quero as promessas, eu quero viver. As promessas estão ligadas a algo. Mas quando ele diz assim, ó, você precisa cortar esses mau hábitos. Não, aí não. Então aí complica. Não entende que a promessa está ligada a. Diga. Olha que legal isso aqui, ó. A impressão que, por exemplo, Paulo aqui ele traz uma inversão de entendimento, uma inversão daquilo que realmente de fato é. Porque ele fala assim, é a lei pecado? Uma pergunta, né? Ó, pecado, como a lei pecado, mas aí o que acontece? Né? Ele logo responde, não, a lei não é pecado. Que a impressão que dá que aquele que cumpre a lei peca. Né? Só que ele fala que a lei não é pecado. Só que o mais interessante é que ele fala assim, ó, de modo nenhum. Mas aí ele vem mais embaixo e fala assim, ó, no 9, né? 7:9 de Romanos, não, 7:12 de Romanos. Ele fala que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, se o mandamento é justo, bom e santo, por que não cumprir? Pois é. Essa é a questão principal. Olha só, ele diz que o mandamento é santo, né? Santo significa separado. Sim. Então, as coisas de Deus são separadas. Quando ele separou e estabeleceu para o homem, ele falou que, olha só, eu deixo isso aqui, ó, façam isso aqui para que tenham vida. Olha o pessoal em Deuteronômio, né? Sim. Você escolhe bênção ou maldição. Então, quer dizer, a Bíblia inteira, um toque interessante para quem está assistindo e está acompanhando, quer acompanhar essas referências e ler essas referências, é o seguinte, que Paulo é um que fala muito, assim, sempre em duas pistas, vamos botar assim, incircunciso, circunciso, carne e espírito, sempre assim, colocando sempre... Ele bota sempre duas opções, monte da bênção, monte da maldição, você escolhe a vida ou você escolhe a morte, tudo ligado à obediência. Quando ele fala, para entender quando está falando carne e espírito. Isso. Sim. O mais interessante disso tudo é que ele vem e fala, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Sim. Então, se eu anulo a lei, o que eu sou? Carne. Eu sei que muita gente vai ouvir e falar, poxa, mas vocês não... Olha só, gente. A gente está lendo a Bíblia. Sim. A lei é espiritual. Isso ninguém pode contestar. E a palavra fala, o homem espiritual
vai discernir. Vai O discernir. carnal não vai. Quem fala isso é a Bíblia, não sou Sim, eu nem sim, é você. sim, A palavra sim. não é minha nem sua. Pois É de Deus. Então, quer dizer, por isso o irmão estava falando aqui no início que esse tema é muito polêmico, delicado. muito Vai vir polêmico. um monte de gente colocando questões, podem colocar as questões, mas Sim. por favor, segue o caminho que a gente está falando aqui. Lê, pede ao Senhor discernimento, só lê. pede ao Senhor para dar a visão, pede ao Senhor para abrir o entendimento. Porque o que acontece? Se a lei ela não tem mais necessidade, se de fato ela caducou, Não ela existe mais caiu, Né? né? Eu acho que Jesus Cristo ele morreu em vão. E em vão, porque É. isso que a palavra diz. Todos estamos salvos, porque não precisa mais da lei. Sim, Então, sim. Jesus Não, mas o morreu que é lá. acabou. colocado é que porque Jesus morreu, eu tô salvo, Sim, coloca, é o que fala. né? Tem um texto dentro das Porque fala que está escrituras escrito, né? que Se crer, por não termos for discernimento, batizado, a se for gente fala, batizado, será se salvo. eu crer em Jesus e ser batizado já é o suficiente. Então, Já é será suficiente. salvo. Agora, será? É engraçado Tá o dizendo seguinte, foi. quando Jesus fala lá da lei, amar o teu próximo como a ti mesmo, né? E isso aí resume toda a lei. Engraçado, aí todo mundo aceita, eu não preciso mais viver aquilo ali, né? Legal. Mas quando ele fala o que você falou agora aí, o que ele falou? Você repetiu, repete o que você falou. Que a lei é santa? Que a lei é santa, não, agora falou sobre Jesus, agora no finalzinho. Ah, que Jesus morreu em vão? Jesus morreu em vão. E aquele que crê, basta crer e ser batizado, será salvo. Vem cá, a palavrinha crer desse tamanho. Basta anulou crer. tudo. Anulou tudo, anulou toda a lei. Agora, vamos lá, vamos buscar o que é crer. O que Ele é só não crer? esquece de crer segundo as Aquele que Escrituras. crê mata. Aquele que crê em Jesus mata. Aquele que crê em Jesus adultera, rouba. Maltrata o próximo, né? É invejoso ou mentiroso? Não. Não é verdade? Então, aquele que crê não é só crer, não. Ele que está falando crê é o seguinte: Crer. aquele que crê em mim, eu sou a própria lei, eu sou aquele que tornou plena a lei de Deus. Então, aquele que crê dessa forma, Sim. e se for batizado Segundo pelas as águas, Escrituras, que significa a palavra será salvo. será lavado pela palavra, será salvo. Então, retornando a Lucas 24, 44, 45, Jesus, ele tornou plena a lei, né? Plena, porque os apóstolos, eles tinham entendimento das Escrituras e entenderam que ele era aquele de quem a Bíblia, a palavra fala, né? O Mashiach, O Mashiach. Salvador. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Amém. né? Deixe seus comentários aí e deixe seu like para ajudar a gente a caminhar. E vamos caminhar junto.